Olá, hoje a nossa análise vai focar no capítulo 3 do Evangelho de Marcos e, olha, já começa com uma cena tensa, né? Numa sinagoga. Sim, total. Um homem com a mão atrofiada e os líderes religiosos ali, de olho em Jesus, sabe? Procurando motivo. Exatamente. E a questão central, logo de cara, é essa coisa da cura no sábado. Era tipo uma armadilha. Com certeza. A ideia era, se ele curasse, bom, estaria quebrando a lei na interpretação deles, né? Mas Jesus, ele não foge, ele vira o jogo. Como assim? Ele pergunta direto, no sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? E o silêncio deles diz tudo, né? Mostra a rigidez. Exato. E a reação de Jesus é bem forte. O texto diz que ele ficou indignado, triste com a dureza do coração deles. E aí ele cura o homem, mas a consequência é imediata e, assim, bem pesada. Pesadíssima. Os fariseus, que eram super focados na lei religiosa, né? Eles se juntam com os herodianos. Que eram mais ligados ao poder político, a Herodes. Uma aliança estranha. Muito estranha. Mostra o quanto Jesus já estava incomodando diferentes grupos de poder. E eles começam a planejar como eliminar Jesus. O negócio escala rápido demais. E mesmo com essa ameaça toda, a fama dele só cresce, né? Ele se retira ali para perto do mar, mas, nossa, vem gente de todo lugar. Multidões enormes. Galileia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, até do outro lado do Jordão, Tiro, Sidom. É tanta gente que ele precisa, tipo, ter um barquinho pronto. Para não ser esmagado pela multidão. Exatamente. E é interessante ver a dinâmica dupla, né? As pessoas com doenças tentando tocar nele para serem curadas. E, ao mesmo tempo, os espíritos impuros. Isso, os espíritos impuros, quando viam, caíam e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Reconheciam ele na hora. Mas Jesus os proibia de contar quem ele era. E nesse cenário, né, muita popularidade, mas também muito perigo. Ele toma uma atitude importante. Sim, ele sobe um monte e escolhe 12 homens. Os apóstolos. Exato. Eles os nomeia apóstolos. E a ideia era clara, para que estivessem com ele, aprendessem ali, no dia a dia, e para serem enviados. Para pregar e também para expulsar demônios, né, com autoridade. Isso. É a formação do círculo mais íntimo dele. Nomes que a gente conhece bem, Simão, o que ele chama de Pedro, Tiago, João, e até Judas Iscariotes, né? Já estava ali desde o início. Mas a pressão não para, né? Mesmo com esse grupo formado. O texto diz que em casa era tanta gente que eles nem conseguiam comer. Chega a um ponto que a própria família de Jesus vai atrás dele. É verdade, achando que ele tinha perdido o juízo, né? Que estava fora de si. Pois é. E como se não bastasse a família achando isso, chegam os mestres da lei lá de Jerusalém, a elite religiosa. E eles vêm com uma acusação, assim, gravíssima. Pesadíssima. Eles dizem que Jesus estava possuído por Belzebul. O príncipe dos demônios. Exato. E que era pelo poder desse príncipe que ele expulsava os outros demônios. Quer dizer, estavam invertendo tudo. Nossa, isso é terrível. Ataca a fonte do poder dele. E como Jesus responde a uma acusação dessas? Ele responde com uma lógica assim direta, usa até umas parábolas curtas. Tipo, como é que Satanás pode expulsar o próprio Satanás? Não faz sentido, né? Claro, um reino dividido não fica de pé. Uma casa dividida cai. Exatamente. Se Satanás estivesse lutando contra si mesmo, o reino dele já teria acabado. E aí ele usa aquela imagem forte. Do homem forte. Isso, para você roubar a casa de um homem forte, primeiro você tem que amarrar ele, né? Só depois você pode saquear os bens. Entendi. É uma forma de dizer que o poder dele era maior que o das forças do mal, que ele conseguia amarrar Satanás. Precisamente. E logo depois vem aquele aviso muito sério sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, sim, que é um pecado eterno, que não tem perdão. É bem forte isso. Muito forte. E o texto faz questão de ligar isso diretamente ao que eles estavam dizendo. Porque diziam, tem espírito imundo. A acusação deles era, na visão de Jesus, essa blasfêmia. É uma resposta direta e muito dura. E o capítulo ainda tem mais uma cena, né, com a família dele de novo. Tem sim. A mãe e os irmãos dele chegam, ficam do lado de fora e mandam chamar Jesus. Alguém avisa ele.
Olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te procurando. E a resposta dele redefine tudo, né? Totalmente. Ele olha para a multidão que estava sentada em volta dele e pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma pergunta retórica, claro. Sim, e aí ele mesmo responde, olhando para as pessoas ali: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Uau, ele cria um novo tipo de família ali, né? Baseada não no sangue, mas em fazer a vontade de Deus. Exatamente. É uma declaração radical. Então, o que a gente vê em Marcos 3 é essa escalada muito rápida. Curas que desafiam a autoridade, a formação desse grupo íntimo no meio da fama e do perigo crescente, acusações que vão na raiz do poder dele. E essa redefinição de laços familiares, que é surpreendente. Sem dúvida. Mostra a intensidade e as consequências do ministério de Jesus já nesse ponto. E fica talvez a reflexão para a gente, né? O que significa, em qualquer época, definir quem pertence ao nosso círculo mais próximo, não pelos laços de sangue, mas por um propósito, por uma fé compartilhada. É uma boa pergunta. Principalmente quando essa escolha pode trazer incompreensão ou até oposição, às vezes, justamente daqueles que a gente espera que nos apoiem mais. Exato. É algo que esse capítulo nos deixa para pensar.